papo. Fala, galera. Pode ser, pessoal, tudo bem? Dai, fala a sua sabedoria aí pra todos aí. Não, é porque ele tá com uma câmera aqui embaixo. E ela filma a gente de baixo. E parece que a gente é gordo. Porque filma o papo da gente. Tô até preocupado com a Cis hoje. Tá fazendo muito frio aqui. Olha como é que tá a boca da Cis. Tá até roxa, ó. Frio pra caramba. Picante. Tá até roxa a boca da minha mulher. Você já começou aqui agora. Não tem telefone pra compartilhar nada. Então para aqui então. Pronto. Meu Deus do céu, que mulher difícil. Hoje ela me atrasou, ela fez live com as mulheres. Fazer live com mulher e terminar na hora, né? É Tá querer demais, né? né? É querer demais. Tá engraçadinho Já era, ele, né? Tô cansado, tô velho, tô com alergia. Ó Jesus, e a Ele mulher, tá ó. engraçadinho, né? Ô, chatinha, faz o que você tem que fazer aí, com tuas obrigações, Tô entrando aqui. antes que eu te bote pra fora da minha live, porque a live é minha, a live não é sua. Já tá lá, bravo. Tem medo de você, tem testemunha. Você vai me agredir igual você faz quando ninguém tá olhando? Ah, Para fala, de galera. balançar a perna. Eu balanço a perna quando eu quiser. E aí, pessoal? Gente, eu preciso de mais testemunha na live. Quanto mais testemunha, melhor, tá bom? Que tá manifestando aqui, o negócio tá difícil. Pode ser, Fabiane, tudo bem? Deixa eu ver quem já entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui pra ver. Adriana, Vânia, Sandra, Lid. Uma galera aí, Deus abençoe, viu? Pode ser, Fabiane. Graças a Deus. Pessoal, hoje o assunto vai ser interessantíssimo, viu? Nos ajude aí divulgando a live. O assunto vai ser muito legal. O teste ou só depois? Não sei, depois, né? Agora não, senão ninguém vai prestar atenção na palestra. Depois, no final. Cada ideia da Silsa, não sei por que eu pago a Silsa. Gente, Vanessa. ele tá tão implicante que eu vou matar ele antes da live terminar. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco você se diverte. Ninguém merece a Silsa. Meu galardão, quando eu entrar no céu, gente, quando eu entrar no céu, quando eu colocar meu pé nas portas celestiais, vai ser um tal de anjo assim. Aê! Oh, é o cara! Glória! Todo mundo. Nossa, que Aí, engraçado. os anjos que não conhecem vão perguntar, mas quem é? Fala, você é o marido da Silsa. O cara, nossa! Nossa! Esse cara merece! Esse cara é o cara! Vai ser mais ou menos assim quando eu entrar no Gente, céu. eu não vou participar da live hoje, tá bom? Aleluia! Vou sim. Ai, meu Deus! Ai, gente, quando eu entrar no céu vai ser top demais. Quem aí vai receber aplausos também quando entrar no céu? Quem vai receber aplausos? Acho que eu vou tirar a Silsa, assim ficou muito mais legal. Assim ficou muito mais da hora. Não! Olha que lindo! Agora ficou bom. Estragou. Agora ficou bom. Estragou. Ele tá aí, ó. Ele tá Ah, piorou! Agora ficou bom. Ah, vou deixar a Silsa participar da live, é minha, quem manda sou eu. Tem que cuidar da vidinha dela. Não tem uma panela pra ver se tá queimando alguma coisa, não? Vai falar que sem janta, vai. Ai, Jesus. Fala, Pedrão. Tudo bem? Mid Guimarães, Diana Marinho, É a Kathleen. Midian, a Kathleen. Ai, Oi, Lid, obrigada, amor. Tô linda, viu? Não pode mentir, viu, Lid? Tá dizendo que ela tá linda. Valeu, galera. Deus abençoe, viu? Já vamos começar, ó. Lembrando, ó, hoje é dia 28. E amanhã? Hoje é 29 já, né? 29, você perguntou em todos os boletos hoje. É, então. É porque é dia de boleto, então eu fico nervoso, eu não quero pagar. Tá bom? Aí eu fico negando, não é dia 29, é 28. Faz, Raquel, tudo bem? Elaine, Deus abençoe. Pessoal, olha, amanhã eu vou fazer o sorteio, hein? Se você entrou lá na minha página, ó, se sortear você, se não tiver feito o que era pra fazer, vai perder, tá bom? Luciano, Deus abençoe, meu amigo. Glória a Deus. Então, se você não fez o que a Silsa mandou, aparece aqui, Silsa. Que adianta você ficar na live e ficar escondido? Mas você viu a Ah, dá câmera, você tirou de mim. licença. Olha minha blusa do Michael A Jackson. pessoa quer contrariar. É discretíssimo. Essa boca roxa aí tá muito frio. Tá um 0 grau aqui. A boca ficou até roxa. Mas vamos lá. Então, ó, se você não fizer lá o que é pra fazer na página, que é pra curtir, compartilhar, é as coisas que a Silsa manda aí. Nós vamos sortear outro. Vai ficar sem, tá bom? Então, ó, amanhã, sorteio da King James. Fala, Kleber. Tudo bem, meu amigo? Saudade de você, companheiro. Como é que tá a Kátia? Como é que tá todo mundo aí? E aí, Deus abençoe. Brody? Hoje vai ser bom. Vamos falar de temperamentos hoje, de coisa séria. Então, ó, quer ganhar a Bíblia? Entra lá e deixa Deus te usar. Tá bom? E aí você concorre amanhã. Faz o que a Silsa mandou e você pode ganhar a Bíblia. Valeu? E tem a promoção do Bigodão também, que é a nossa brincadeira aí.
Aí, mandando beijo pro seu Gente, Clebão. oi, Clever. Ele não para de balançar a perna. Alguém conhece um médico pra tratar tique? Olha isso. Ah, muito chato. Esse Vamos lá, cheiro pessoal. chato. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos fazer uma votação. Quem quer que a Silsa saia, por favor. Não vou levanta sair. a mãozinha. Pode Quem quer que a votar Silsa quando saia? quiser. A Quem quer que a internet Silsa é saia? minha. Por favor, gente, levanta a mão. Ajuda aí, gente. Cadê os homens aí? Não vou sair. Levanta a mãozinha pedindo pra ela sair. Fala, Mitinha. Tudo bem? Isso tá enrolando. Me acelerou porque tava atrasado e não começou a Ah, live. você me atrasou. A reunião de mulher, cara. Aí, ó, o Kleber te defendendo, ó, pra você ficar. Ah, tudo, Obrigado, tudo cara. esquema. Obrigado. Ele tá vendo? Ele é um ridículo mesmo. Ninguém aguenta gente boa. Ela é porque você não vive com ela. Eu acabei agora de falar, Clebão, quando eu entrar no céu, que os anjos me viram, vai começar. A galera, ó. Só você acha graça. Aí, a galera, os anjos que não me Só conhecem. você acha graça. Os anjos que não me conhecem vão perguntar quem é esse cara. Ele falou, o marido da Silsa, os outros anjos. Ah, não falou antes. Olha lá, fica Silsa, pronto. Obrigado, Bel. A Lid. Ele é... Ai, gente, eu vou ser aplaudido quando eu chegar no céu. Obrigada, Fabiane. A última promoção é a promoção do Bigodon, tá bom? Que eu tô pagando mico aqui de Bigodon. Isso, graças a Deus, vai acabar Acabou. essa coisa horrorosa. Ah, vou falar pra todo mundo que você Tá fica parecendo- colocando leite condensado no meu bigode pra beijar. Credo. Vou contar. O quê? Agora você fica com essa cara de não tô parecendo sabendo? aqui, aqueles policiais Ah, da Locademia de Polícia. que Aqui é o isso? bigodinho. Tá se realizando no meu bigode. Ah, Mas vamos lá, galera. nossa Então, ó, senhora. vai acabar a brincadeira. Paz, Valmir, tudo bem, Adriana? Desculpa Vitor por Milton, ele, gente. Pastor Desculpa. Marcos. Nossa, chegou o Sansei também. Desculpa por Fala, ele. Sensei Marcos Monteiro. Que saudade, meu amigo. Deus abençoe. Alexandre chegou. Gente, eu preciso de mais homens aí, mais Que pessoas. Alexandre é a minha irmã. Vai me defender. É o Alexandre que tá aí, dá licença. Não, Fala, é o Marcelo. perfil Deixa eu do- falar a promoção pra gente começar a live. E aí a promoção do bigodão é o seguinte: quem deixou o bigodão não vale barba. Você tem que mandar uma foto até amanhã. Pode mandar ainda? Não, né? Aí não vai Não, conseguir porque não vai curtir. conseguir curtida. Hoje Quem à mandou, noite. mandou. Quem se mandar hoje à noite, você tem que mandar uma foto sua de bigode. Não vale cavanhaque, não vale barba. Tem que ser só o bigode. E aí, a mais, Mid, quem não tiver dá, mais curtido, Mid, pera, deixa eu não dá terminar. ideia, ela tá falando que é Gente, só um legado minutinho. pastoral, Só um não é? minutinho. Você não vai ficar com Gente, esse bigode aí- horroroso, não. Pera aí, quando terminar, o legado do bigode é pastoral da família, tá vendo? Deixa a mídia falar. Vamos lá, olha, eu vou tirar aqui mais uma interrupção sua indevida e eu vou tirar você da live. Fala boa noite pro Sansei. Já falei, fala, Sensei, tudo na paz, meu amigo? Deus abençoe. Então vamos lá, voltando aqui, pessoal. Quem deixar o bigodão não vale o cavanhaque nem barba. E for mais curtido vai ganhar um óculos da Ochiali, esse óculos que eu uso aqui. Um óculos da Ochiali vai ser de sol, tá bom, gente? Respeito o Sensei Samuel. Eita Deus! Sensei Marcos acabou de falar. Deixa a voz do profeta falar ali, tá bom? E aí, o que eu tô esquecendo? Fala, Valmir. Obrigado, meu Nossa, se amigo. Deus emocionou abençoe. porque ele é Sansei aí. Faixa branca Vou sem começar aqui. vergonha. Essa faixa branca dele. Ai, meu Deus, gente. Faixa branca ridícula. Você aí. sabe, né, que uma vez o camarada chegou no céu, aí 20 anos depois Eu que ele quero morreu... aparecer no Instagram também. Jesus. 20 anos depois que ele morreu, aí a mulher dele chegou no céu. Aí quando ela chegou no céu, ela falou: meu querido, meu amor, que bom te encontrar aqui no céu, agora nós vamos poder ficar juntos pela eternidade. Ele falou: não, senhora, o contrato dizia até que a morte os separe. Porque morre, tá separado. Não vai separar nada, nem na morte. Depois que morreu, Não tem filho, dessa. acabou, a gente se livra da cruz, ou das esposas queridas. Aí o casamento tá Tô cancelado. forte, né? Nossa, eu, grandona, eu que sofro pra caramba. Tô Vamos lá, forte. pra finalizar, então, primeiro lugar ganha um óculos de sol da Ochiali, primeiro e segundo ganha como é que chama? Um corte de cabelo do Ives Barber. Uma Tá bom? lancheira da Cadê mãe o Ives? Cadê o Ives? Cadê o Ives? A trabalhando. Jennifer? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Então tá bom. Vamos lá, galera. Deus abençoe. Pessoal, hoje vai ser um tema... Teremos um tema muito interessante. Vamos falar de coisas aí bem legais. E não sei se a gente vai nem concluir o tema hoje, porque é um tema que exige reflexão, senão vocês não vão entender nada. Então, eu tenho que fazer uma introdução e depois nós vamos mandar um Ficar teste assim pra por causa você. do Instagram, ó, senão fica um papo. Posso continuar ou não? Mais uma interrupção, eu vou cancelar essa live. O botãozinho aqui, encerraram. Dá licença. Vamos lá. E aí, na verdade, nós estamos falando sobre temperamentos hoje, pessoal. Um assunto muito importante nos últimos tempos. Um assunto interessante. Eu tenho a blusa da A irmã Paquita. Cida Shella, a Tina tá ali, ó. Aqui tá o Alexandre. Olha lá, eu tô com a blusa da Paquita. Quem Quem falou? quer pão, 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 pão. Eu não
Hoje eu fiquei sabendo. Eu não podia ser Paquito, porque eu era morena, que eu sou morena. Aí, ó, a Midianga é das suas. Eu falei pro meu marido que nem depois da morte. Eu vou perseguir ele até o fim da eternidade. Isso mesmo, sou dessas. Assim, você diz, ainda bem que lá no céu quem manda é Jesus. Mas então, gente... Jesus é truta. Então, mas hoje eu descobri uma cena negra, uma cena sombria do passado da minha esposa. A gente casa, né? A gente não sabe o que acontece. Fiquei sabendo que ela foi campeã de concurso de lambada. Gente Na escola, do céu. fui. Eu vou fazer a live com o Sidney Magal. Desviadinha, esses crentes quadrangular, né? Lambada. E o Manu também foi campeão. Que eu fiquei O sabendo. Manu também? Cadê o Manu? O Manu. Cadê e o quem Manu? ensinou ele a dançar foi a Cíntia. Rapaz, eu tenho que fazer mais live pra poder descobrir mais podre. Mais podre da vida dos outros. O Manu com aquela cara dele séria, rapaz. Um moço contido. Advogado, filho de delegado. O cara vai dar uma escorregada dessa, meu. Negócio de lambado, só Jesus. Dancei, né, Preta? Lá no Edgar, não dancei mesmo? Ainda bem que eu não sou E a quadrangular. Preta era Madonna. Eu sou assembleano. Ela era cover da Madonna. Eu sou assembleano, a gente não tinha esses negócios não, canela dura, não sei nem dar passinho de counter, ainda mais lambada. Não aprendi nada, nem quero aprender. Você Mas pessoal, samba. agora podemos começar a série a live ou não? Agora vai, que tá Tô enrolando autorizado? demais que eu quero jantar. Então tá bom, vai ficar tarde, hoje eu não quero, hoje não vai dar pra gente... Lambada vai ficar disciplina. Vai ficar disciplina. Lambada é coisa de crente, rapaz. Se converter. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, vamos falar hoje sobre temperamentos. Assunto muito interessante, muito legal. Mas a gente tem que contextualizar, tá bom? Contextualizar, nós vamos falar sobre os temperamentos segundo Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina. E ele dividiu os temperamentos em 4 temperamentos, tá bom? Quais são os 4 temperamentos segundo Hipócrates, o pai da medicina? Uma doutrina muito antiga. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Os nomes são difíceis assim, mas a definição é muito fácil. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Segundo Hipócrates... Não, eu quero a roxa, que vai voltar pra branca, você tá louco? Não, branca não, tem que dar uma faixa cor de rosa pras mulheres, nem brancas tem direito. Não, tá doido? Dá rosa. Essa azul tá fazendo aniversário já. Então vamos lá. E na verdade, pessoal, essa teoria dos temperamentos, eu vou explicar por que eu adoto a teoria dos temperamentos de Hipócrates, por que eu não... Mesmo porque, ó, deixa eu explicar aqui. Eu sou advogado de formação, ciências sociais aplicadas. Então eu sou professor de direito, sou advogado, minha formação acadêmica... Minha formação acadêmica é de advogado. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Mas a questão dos temperamentos não é uma questão... que E aí, Gilberto? Só o Gilberto certo. Só o Gilberto certo? essa eu contei num júri e tinha gente que tava assistindo o júri, né? Eu dei uma cacetada no promotor, aí contei a história do Gilberto, né? Mas depois eu conto a história do Gilberto. Fala aí do Potes. O quê? Você tá falando aí do pote? Dá licença. E o Hipócrates, então, na verdade, eu sou adepto dessa teoria do Hipócrates, é considerado o pai da medicina, um cara muito capaz, e é uma doutrina milenar, na verdade, secular, muitos séculos. E por que eu não sou adepto do freudianismo, né? Hoje em dia, qual é a teoria mais famosa, a teoria psicológica, de explicação de temperamento, de reação, né? É a do Freud. E aí, amados, eu vou fazer um contraponto aqui, tá bom? Entenda uma coisa, eu sou cristão. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, pra mim, não é válido, tá bom? Pra mim não é válido. Peraí que eu tô com alguma coisa aqui, dando uma coceira no nariz, peraí, gente. Começou. Fala aí, Cício, agora pra falar. É o tempo todo esse nariz ranhento. Eu tô com alergia, gente, só Jesus. O pocket, quer que eu fale? O pocket é aquele que vende no cinema, que tem os franguinhos assim. Nesse? Obrigado pela sua intervenção, sempre, né, útil. Só que não. E aí, gente, então por que eu não... Útil? Não, eu falei que é útil. Você entendeu o quê? Então, na verdade, essa questão dos temperamentos, a gente tem que entender que, na verdade, hoje o freudianismo domina, né? As teorias aí, a teoria da psicanálise, né? E por que eu não concordo? Porque eu conheço até pastores, né? Que são profissionais, obviamente, sabem muito mais que eu. Tem pastores aí que são psicólogos, psiquiatras e que seguem as orientações freudianas. E eu respeito muito, porque eles são acadêmicos. Eles sabem muito mais que eu dessa questão. Eu sou um estudioso. Eu fiz alguns cursos, né, sobre temperamento, participei de alguns simpósios, me interessei, li alguns livros sobre temperamento e vou dividir o conhecimento que eu adquiri com vocês e por quê. Vou explicar primeiro por quê que eu não sigo os pressupostos do freudianismo. Primeiro vamos entender uma coisa.
tem duas doutrinas que explicam a humanidade, explicam o planeta, explicam a ciência. Darwinismo e freudianismo, tá bom? Então o que domina o meio acadêmico e científico hoje? O que as pessoas consideram ciência? As pessoas consideram ciência darwinismo e freudianismo. Deu para entender? Então vamos lá. Primeiro pressuposto, são doutrinas humanistas. Primeiro pressuposto do darwinismo e do freudianismo. Não existe Deus. Sai fora. Deu para entender? Primeiro pressuposto do darwinismo. O homem e do freudianismo, que é da mesma escola. Não existe Deus. O homem é um acidente biológico. Na verdade, no princípio não havia nada. Darwinismo. Inexplicavelmente houve uma explosão, chamada de Big Bang, e a vida começou a jorrar no universo. Ninguém sabe como. E aí uma poeirinha cósmica foi juntando com uma poeirinha cósmica, e aquela poeirinha virou uma bolinha virou uma bolona, e virou um globo. Daqui a pouco surgiu um planeta. Dentro desse planeta também não se sabe como surgiu água, átomos de hidrogênio, e 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio fizeram água, e daqui a pouco no meio da água, olha que doideira, surgiu um organismo, inicialmente um organismo unicelular, depois ele foi se dividindo, também ninguém sabe porquê, virou um organismo pluricelular, depois ele foi se multiplicando, aí surgiu a ameba, da ameba surgiu a água-viva, da água-viva surgiu o peixe, do peixe surgiu o anfíbio, do anfíbio surgiu o réptil, do réptil surgiu o mamífero, do mamífero surgiu o macaco, aí as aves aí em algum lugar apareceram, aí do macaco surgiu o homem. Então esse é o pressuposto do darwinianismo. Quer dizer, o homem é um acidente biológico, o homem surgiu do nada, né? O homem surgiu do nada. Nós somos o quê? Criacionistas. Nós temos certeza absoluta de que Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis capítulo 1 a Bíblia diz. Então, eu já discordo do primeiro pressuposto do darwinianismo e do freudianismo. Não existe Deus. Freud não cria em Deus. Deus era uma invenção do homem. Então, é o primeiro pressuposto. Ele fundou toda a ciência dele, ele baseou toda a ciência dele. Oi, Elaine, Deus abençoe. Lá de Rio Bonito, que bênção, viu? Ele baseou, né, Laís? Que papo furado, né? Misericórdia. Ele baseou toda a ciência dele, né, nesses fundamentos, tá bom? Agora, vamos pensar o segundo fundamento do freudianismo e do darwinismo. O homem é o ser supremo e consegue prover solução para tudo. Então, a pandemia está aí provando. Segundo o darwinismo e o freudianismo, o homem é o ser supremo. Não existe um ser superior ao homem. E o homem tem capacidade para resolver todos os seus problemas. Então, a fonte de solução de problemas do darwinianismo, do freudianismo, quando a pessoa está com um problema psicológico, psiquiátrico, o que Freud diz? Esquece Deus. Deus não existe. Deus está fora da equação. Então você resolva só. E ele cria lá métodos e maneiras, né, de se curar. Então por que eu discordo? Eu não adoto nenhuma teoria freudiana de temperamento e nada dessas doutrinas modernas. Porque eu entendo que a teoria dos 4 temperamentos de Hipócrates é aquela que mais se coaduna com a palavra de Deus. Vou explicar por quê daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos entender uma coisa. Qual é o pressuposto básico da ciência? Qualquer conclusão válida depende da integridade das premissas. Vou explicar. Qualquer conclusão na ciência válida, qualquer conclusão séria, certa, correta, vai depender da validade das premissas. Parece muito complicado o negócio. É facinho, né? Vou tentar te explicar. Se eu vou fazer uma afirmação baseada numa verdade, a afirmação que eu vou fazer é verdade, porque ela está baseada na verdade. Se eu fizer a minha afirmação baseada na mentira, vai ser uma verdade? Lógico que não. Se a minha premissa está errada, né? Se eu, por exemplo, se eu quero passar o resto da minha vida com a Silvia, eu falo, não, eu e a Silvia vamos viver junto para sempre. Mas a Silvia quer, daqui a pouco chega aí a cartinha do advogado que ela contratou pra gente se separar. Eu tô baseando a minha vida numa premissa falsa. Você vai tentar entender. Por exemplo, se alguém diz pra mim, ó, uma variável matemática é x, tá bom? Aí a pessoa diz bem assim, x é igual a 7, beleza? X é igual a 7. Bem simples pra você entender. X é igual a 7. Até a gata ela trouxe agora. Sangue de Jesus. É a moça. X é igual a 7. Então, na verdade, aí tudo bem. Aí a pessoa me dá uma equação. X mais 2 é igual a 10.
A minha conta vai bater? Não, porque o X pra mim me falaram que é 7. A minha conta não vai bater. E o X, na verdade, não é 7, o X é 8. X mais 2 é igual a 10, então o X tem que ser 8, o X não pode ser 7. Então o freudianismo e o darwinianismo, estou dando exemplos bem simples, tá, gente? O freudianismo e o darwinianismo, eles têm duas premissas falsas. Como é que uma verdade científica pode se desenvolver em cima de premissas falsas? Primeira premissa, Deus não existe, é falso, é mentira, existe Deus sim. Deus existe, eu conheço Deus, você conhece Deus. A Bíblia diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria, outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em todos os confins da terra. Então, na verdade, a presença de Deus, a existência de Deus, eles afirmam, meu companheiro, Pai do Senhor, tudo bem? Deus abençoe. A existência de Deus é uma realidade empírica. Eu sinto a presença de Deus, tá bom? A palavra de Deus me comunica a existência de Deus. Eu sei que ele existe. Segundo, eu sei que o ser humano não é o ser supremo, superior. Eu sei que Deus é superior. Então, por que o darwinianismo erra? Por que o freudianismo erra? Porque eles tiram Deus da equação. E aí fica tudo bagunçado, fica tudo fora do padrão, eles erram profundamente. E nós cristãos, por muito tempo, nós tivemos síndrome de patinho feio. A gente baixava a cabeça para a chamada ciência. Ai, ciência. O Freud falou, parabéns pro Freud, Freud não sabia nada, ele partiu de duas premissas equivocadas. É por isso, e outra coisa, a teoria dos temperamentos também é muito simples, né? É muito simples, e tem gente que rejeita a simplicidade. Mas tá bom, vamos continuar. Você tá falando muito rápido, o povo tá bugando. O quê? Tá todo mundo entendendo? Quem tá entendendo aí? Quem tá me acompanhando? Diga glória a Deus, aleluia! É simples o que eu tô falando, não é nada difícil. A gente só tá estabelecendo algumas verdades para vocês entenderem por que eu sou adepto dessa doutrina dos temperamentos, desse ensino, e não dos outros. E nós cristãos, a gente teve síndrome de patinho feio por muita coisa. Ciência e Bíblia não se misturam. De fato, a Bíblia não tem pretensão de ser um livro de ciência. A Bíblia é um livro filosófico, teológico, é um tratado de fé. Mas a Bíblia, quem diz que a Bíblia é contrária à ciência, tá muito errado. Pastor, meu companheiro, tá muito errado. Quando a Bíblia, se a gente for pensar, Isaías já falava milhares de anos atrás que o Senhor se assenta sobre o globo da terra. Então, quer dizer, o homem fica... Tem gente que é terraplanista até hoje, quando a palavra de Deus já dizia há muito tempo, né? Então, na verdade, amados, as conclusões do freudianismo, do darwinianismo, elas são equivocadas porque elas partem de duas premissas mentirosas. Deus não existe e o homem é o suprassumo da criação. Não é. E aí ela vai buscar solução para os conflitos no homem. E a gente busca a solução para o conflito em Deus. Outra coisa sobre temperamento. O que o Freud diz? Estou resumindo bastante, tá, gente? Eu não sou especialista na área. O que o Freud diz? O Freud diz, basicamente, que tudo que acontece na vida do ser humano, tudo que você acontece em razão do meio que te influencia. Então, para Freud, você é única e exclusivamente um produto do meio. Por que isso é muito perigoso? Porque isso tira a responsabilidade do homem. Então, pro Freud, se o ladrão roubou porque ele era um coitadinho, ninguém deu emprego para ele, trabalho para ele, comida, é injustiça social. É óbvio que a injustiça social aumenta a criminalidade, mas há pessoas que têm tanto caráter, às vezes até sem conhecer Deus, que podem passar fome, mas não pegam o que é dos outros. Podem passar aperto, mas não são desonestos. Até pessoas que não conhecem Deus. Segundo Freud, não. Todo mundo que pratica crime, todo mundo que pratica maldade, ele faz porque o meio o influenciou. Então, isso é uma doutrina escapista, porque o camarada perde, nós que somos arminianos não podemos aceitar, nós cremos no livre-arbítrio, nós cremos na capacidade que Deus nos deu de decidir, de escolher entre o bem e o mal. Segundo essas pessoas, não. Então, se você nasceu numa família feliz, você será um homem bem-sucedido. Se você nasceu numa família desajustada, você será um destruído e um fracassado. Isso é mentira. A palavra de Deus nos diz que quando nós respondemos à mensagem do Evangelho, Jesus muda a nossa história. Jesus muda a nossa vida. Então não é o meio que determina quem eu sou. Meu pai sempre usa uma frase, não interessa o ninho se o ovo é de águia, meu irmão. Você pode colocar um ovo de águia lá no ninho da galinha, lá no puleiro, meu irmão. Quando ela pode até ciscar por um tempo, mas quando ela tiver maturidade, ela olhar para o céuzão, ela vai bater as asas e vai voar. Porque ela é águia, é a essência dela. Então, a minha crítica a esse tipo de
de teoria é que tira a responsabilidade do homem. Aí o camarada peca, trai a mulher, fala assim, eu traio minha mulher porque meu pai traía minha mãe, a maldição hereditária. Outra coisa que me irrita. Não tem fundamento bíblico para isso. Vão lá para Ezequiel 18, fala bem assim, vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esse ditado em Israel. Deus que disse isso, não sou eu. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esse ditado em Israel. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos embotaram. Assim como a alma do pai, a alma do filho também é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então eu não respondo por pecado do meu pai. Meu pai pode comer doce, eu vou ficar com cárie. A pessoa chega lá no hospital e fala assim, o que você tá com cárie? Você está comendo muito doce. Eu sou marido dela, agora eu tô com cárie. Isso não existe, quem vai ficar com cárie é ela. Foi isso que Deus disse. Deus diz que a responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. E aí a gente fica, até dentro da igreja, os hereges, ficam inventando essas histórias. Ah, é maldição hereditária, é porque eu nasci num lar assim, então eu sou tudo que eu sou adulto, eu sou mentiroso, eu sou canalha, é porque eu sou assim. Não, nada disso. Porque me influenciaram assim. E eu tô... Não, nós temos possibilidade de contrariar o meio ambiente em que a gente vive. Há pessoas que vieram de famílias terríveis. Há pessoas que foram criadas em famílias que o pai espancava a mãe e matou a mãe. E são excelentes maridos e excelentes esposas. Há pessoas que vieram de lares destruídos e construíram um casamento sólido. Por quê? Porque não está escrito em pedra o meu destino. Eu sou responsável pelo meu destino. Entende por que eu não concordo? Com os pressupostos, né, que existem por aí nessa chamada falsa ciência, né? Tanta gente que já vi nesses meus anos de vida vindo de berço ótimo e não ter caráter e vice-versa. É verdade, sensei. Verdade. É desse jeito mesmo. O que a Bíblia nos diz, tá bom? A Bíblia nos diz, assim como a salvação também é individual. Obrigado, Natália. É isso mesmo. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz, obviamente, nós sofremos a influência do meio. É óbvio que nós sofremos a influência do meio. Fala, paizão, tudo bem? Meu pai entrou aqui, que orgulho. É óbvio que nós sofremos a influência do meio. Mas existe um material que Deus coloca em nós ao nascermos. Cada um de nós, Deus fez 7 bilhões de habitantes, nenhum tem a mesma combinação de íris dos olhos, nenhum tem a mesma combinação digital. Nós somos seres exclusivos. Nem curva da orelha, sabia? Nem curvatura da orelha, se você está dizendo aqui, estou aprendendo, é nova. Então, na verdade, a identificação facial é muito por causa disso, né? Pelos traços que nunca se repetem, né? Por isso que o computador consegue bater e enxergar, saber que a pessoa pode ser até parecida, mas os programas conseguem identificar. Também te amo, paizão. Então, nós nascemos com algo que Deus colocou em nós, que nós vamos chamar aqui hoje de temperamento, para a gente entender. Cada um de nós nasce com um jeitão de ser, uma maneira de ser, porque Deus nos cria com uma programação espiritual. Pai do Senhor, meu amigo, Deus abençoe. Deus nos cria com uma programação moral, com uma programação espiritual. A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, não a imagem e semelhança do ambiente que a gente vive. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus nos fez a imagem e semelhança moral dele. Deus nos fez seres espirituais, com capacidade de adoração. Então, Deus nos fez de forma extraordinária e ele colocou em nós algumas características inatas. Nós nascemos com ela. Você quer ver uma prova disso? A Bíblia diz que lá na barriga da mãe tava Jacó e Esaú e os meninos ficavam lá se embolando lá no jiu-jitsu. Aí ela foi perguntar, foi orar, de tão angustiada que ela ficou. Rebeca foi orar e falou, Jesus, o pau tá comendo aqui dentro, não aguento mais. Falou, Senhor, o que tá acontecendo? Deus falou, fica tranquilo. Tem 2 nações no seu ventre, eles estão lutando. O maior servirá ao menor. E quando sai Esaú, Jacó, que era guerreiro, saiu com a mãozinha grudada ali no calcanhar dele. Na verdade, nós nascemos com características inatas. É por isso que eu sou contrário à ideologia de gênero. A ideologia de gênero fala que até sexualmente nós somos uma página em branco. Até a nossa identidade sexual é uma página em branco. Eu não nasci homem, mentiro. Você não nasceu mulher, mentiro você, enganaram você. Esse órgão sexual masculino que você tem e o órgão sexual feminino que você tem, isso aí não quer dizer nada. Deus nos criou, nós nascemos com uma programação, nós nascemos com algo que já vem de Deus. Obviamente, gente, eu não sou determinista, tá? Muita coisa pode ser mudada e precisa ser mudada, precisa ser transformada. Mas nós nascemos com uma essência que Deus nos deu. É por isso que a Bíblia diz, Deus fez o homem macho e fêmea. Deus não fez o homem coluna do meio. Depois você decide o que você é. Não!
Prova é que o governo da Noruega dava rios de dinheiro para as pesquisas com ideologia de gênero, e as pesquisas científicas feitas com primatas e com seres humanos colocava lá, né, crianças masculinas, femininas, macaquinhos, machos e fêmeas, né, e colocava lá no ambiente, e os machos sempre pendiam para brincadeiras mais violentas, para liderança, para arma, para correria, e as fêmeas sempre pendiam mais para boneca, para coisas de vaidade, para interações com menos violência, com mais harmonia do que os machos. E aí o governo da Noruega falou bem assim, ó, não vou mais financiar essa bobajada, porque a ciência prova o contrário da ideologia do gênero. A ciência prova que nós nascemos com a programação biológica da parte de Deus. E dentro dessa programação biológica está também o nosso temperamento. Tá bom? Só tem gente doida, né? Tem gente pirada, né? Aí eu vou até citar um texto, gente. Vamos ler um texto legal? Eu acho que é 1 Coríntios. Pra você entender o que eu tô falando. Aí as pessoas falam, é porque a ciência é o patavina. A palavra de Deus está acima da ciência. A palavra de Deus, inclusive, acho que foi Paulo que falou, né, da falsa ciência, da chamada ciência, que perverte todas as coisas. Mas eu vou citar um texto de Paulo aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É por isso que os supostos cientistas riem de nós. Porque eles se baseiam em premissas totalmente equivocadas. O erro está neles, o erro não está em nós. Tá bom? Esse assunto é polêmico, já dei palestra sobre isso já. Ideologia de gênero. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Meu irmão, tudo que se contrapõe à palavra de Deus é loucura. É absurdo. Então como é que eu vou confiar em teorias que partem de uma premissa totalmente equivocada? Deus não existe e o ser humano é a coisa mais importante do mundo. Não posso partir disso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Então tá bom. Deu para entender, pessoal? Nós não nos fiamos na sabedoria humana. Qualquer ciência que contraria o texto sagrado não é ciência verdadeira. E o tempo prova. O tempo prova. Pode ficar em paz. Então, não fique fascinado pelo que muitas pessoas chamam de ciência, né? Nós temos que provar para ver se essa ciência realmente se prova, se sustenta, né? Mas tudo bem. Deu para entender por que eu sou adepto dessa teoria? Então vamos falar um pouquinho da teoria em si. Agora, primeira coisa, nós vamos identificar aqui, talvez se a gente conseguir terminar hoje, se não der a gente volta outro dia, nós vamos identificar, você vai se identificar aí dentro de 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Lógico, gente, que na live aqui a gente não vai conseguir explicar tudo e exaurir. Todos nós nascemos com um temperamento, tá bom? Nós nascemos. O temperamento nunca vai ser mudado, viu, amados? Seu temperamento não vai ser mudado, ele pode ser transformado e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Muito cuidado também, porque às vezes eu vou identificar aqui algumas coisas, né? Algumas características boas e características ruins dos temperamentos. Alguém vai dizer, tá vendo, ó? É o crente Gabriela. Eu sou assim porque Deus me deu esse temperamento. É por isso que eu arranco a peixeira mesmo, enfio no bucho, eu mato, eu arrebento, porque o meu temperamento é esse. Não, o temperamento pode e deve ser controlado pelo Espírito Santo. Transformado pelo Espírito Santo, exatamente. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Muito interessante. Você não pode viver na carne, né? A vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você tem que identificar o seu temperamento e trabalhar. Isso não tá lavrado em pedra, não. Ah, eu vou ser assim para sempre. Não, de jeito nenhum. Prova é que nós vamos identificar temperamentos aqui hoje. Para algumas pessoas vai ser mais difícil. Por exemplo, identificar o temperamento dos mais velhos nem sempre é tão fácil. Porque os mais velhos, principalmente os cristãos, já sofreram a influência do Espírito Santo.
E aí as características ruins do temperamento, na grande maioria, já foram vencidas. Então tem algumas pessoas que a gente vai ter dificuldade de identificar o temperamento. Por quê? Porque os mais velhos, os mais experientes, os que têm uma comunhão forte com Deus, né, já mortificaram a carne com as suas paixões, conforme diz a Bíblia. Então, às vezes, alguma característica marcante do temperamento não vai aparecer. Por questões físicas também, às vezes, alguma característica do temperamento some. Por exemplo, às vezes a pessoa é calma, é tranquila, mas ela tem uma pressão alta, uma doença, alguma coisa que irrita. E aí ela vai ter alguma característica que não é do temperamento dela, mas pode aparecer em razão de uma doença, de uma enfermidade. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Você não vai, eu sou assim, agora eu vou viver assim. Não. E também, em nome de Jesus, não seja antiético de ficar analisando os outros, tá bom? Analise você. Não é pra você ficar analisando os outros. Vai ficar do lado da sua esposa. Tá vendo bem? É você aqui, ó. Não, isso é chato pra caramba, né? Então analise você. Não fique criticando os traços do temperamento dos outros, né? Você vai analisar você. Outra coisa que pode alterar também o traço do temperamento é um trauma. Às vezes tem uma criança que é muito extrovertida, falante, característica sanguínea. Né? Extrovertida, falante, brincalhona, acontece um trauma, uma perda. Às vezes o pai é opressor, a mãe é opressora, né? E aí, quando acontece isso, há uma mudança no temperamento por um trauma. E aí essa pessoa precisa ser tratada para recuperar o seu temperamento original. Deu para entender, galera? Tá bom? Muitos não se deixam ser controlados pelo Espírito Santo. Exatamente. É o crente Gabriela, né, Lisafã? Que eu sempre falo, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, muito cuidado com o uso que você faz do conhecimento que nós vamos dividir com você aqui agora, tá bom? Tem que ser um uso sábio, sempre buscando a transformação. Sempre buscando deixar as notas ruins do seu temperamento na mão de Deus, para que haja mudança. E também procurando salientar ainda mais as características boas que Deus colocou no seu temperamento, tá bom? Isso aí, fruto do Espírito, Gálatas 5, né? Verso fruto do Espírito caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, verso 22 e 23. Então, na verdade, nós temos que saber... Por que você fugiu aqui? Você ficou com medo? Começa a live aqui, agora sai. Esse temperamento ruim seu, melancólico aí, pessoa vingativa, só porque eu falei que ia tirar da live. Mas vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Então entenda, isso aqui é pra te ajudar, não é pra ser uma muleta pra você botar a culpa no seu temperamento, tá bom? Então veja só, o caráter pode ser completamente mudado. O temperamento, já vou te adiantando, seu temperamento é seu temperamento. Deus te fez assim, você nasceu assim. Você pode controlar, pode melhorar, né? E pode transformar em certa medida. Mas nem é bom você perder as características do seu temperamento, porque Deus fez as pessoas diferentes para que nós pudéssemos realmente ser complementares uns aos outros, tá bom? Vamos começar com o sanguíneo? Você. Vamos falar de algumas... Não, eu não sou muito sanguíneo, não. Sou mais colérico que sanguíneo. Mas vamos lá. O sanguíneo. O sanguíneo, ele é... Vamos falar primeiro das coisas boas, né? Você vai se identificando aí, tá bom? Depois nós vamos mandar um teste para você. Outra coisa. Ninguém tem um temperamento só, gente. Ninguém tem um temperamento só. E pode ser, por exemplo, geralmente tem um que se destaca. Então a pessoa pode ser 70% sanguínea, 30% colérico. Pode ser 60% melancólico, 40% fleumático. Mostra o percentual? 28%. Obviamente o teste que a gente vai dar, nós vamos dar um teste pra vocês depois. Não é exato, tá, gente? É aproximado. É pra você ter uma base, tá bom? Quase que eu caí da cadeira. Então, você tem que entender que ninguém tem um temperamento só. A pessoa geralmente tem 2 temperamentos com um dominante e tem alguns que vão ter 3. Tem alguns que terão 3 temperamentos com um em destaque. Geralmente tem 50% de um, 20%, 30% do outro. Pode acontecer, tá bom? Tirando Jesus, que era perfeito. Jesus tinha a exata medida de todos os temperamentos. Jesus foi o ser humano perfeito, tá bom? Vamos lá? Ajuda, o meu é forte. Sanguíneo. Comunicativo. Eita, o sanguíneo é aquele cara que chega, ele fala com todo mundo, ele cumprimenta todo mundo, ele beija, ele abraça. Aquele cara que chega, já alegra o ambiente, já conta uma piada, já conta uma história. Ele é comunicativo, ele tem facilidade de estabelecer vínculos com as pessoas, né? Ele comunica muito bem. Ele é destacado, como eu já disse, ele chama atenção. O sanguíneo não passa batido. O sanguíneo é aquele cara que fala alto, que brinca, que põe apelido nos outros. O sanguíneo se destaca na multidão, tá bom? Ele é aquele cara que se destaca. Ele é entusiasta, o sanguíneo é animado, o sanguíneo é empolgado, o sanguíneo, ele ferve o tempo
inteiro ele tá em ebulição, ele tá fervendo, ele tá empolgado, né? Tá jogando um timinho lá de várzea, ele tá torcendo, gritando. Ele é empolgado, as pessoas falam, vamos pra praia, ele já, vamos pra praia, hoje vai ser bom. Ele é empolgado, ele é entusiasta, ele se empolga, ele vive muitos momentos, tem uma alegria. Ele é afável. Geralmente o sanguíneo, ele é uma pessoa agradável, ele tem hábitos delicados, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele é gentil com as pessoas. O sanguíneo tem facilidade de tratar bem as pessoas, né? É uma nota do sanguíneo. Ele é simpático, ou seja, ele estabelece vínculos muito facilmente com as pessoas gostam dele à primeira vista. É muito fácil você gostar de um sanguíneo de cara, né? Porque ele facilita, né, a você gostar dele, porque ele é muito simpático. Ele é bom companheiro. O sanguíneo, ele ama as pessoas, né? O sanguíneo gosta de ajudar todo mundo. O sanguíneo é aquele cara que ele abre a geladeira, ele tira uma coisa, ele dá pra pessoa. Ele é aquele cara que gasta o salário pra ajudar os outros. Depois ele tem problema com a esposa, mas na hora ele não pensa. Ele é bom companheiro, ele é amigo. Quando você precisar dele, você vai chamar, ele vai, né? Ele é muito, exatamente, não tem tempo ruim pro sanguíneo. Ele é um cara companheirão, amigo, gosta de ajudar as pessoas. Essa pessoa não sou eu, vai. Outra coisa, ele é compreensivo. O sanguíneo é compreensivo. Se você contar uma história triste pra ele, ele chora. Ele é crédulo, né? Ele é crédulo, ele acredita em tudo. Tudo que você conta pro sanguíneo, ele acredita. Esses dias o Dedé tava rindo aqui. Qual é que é a história aqui da tia Marta, Dedé? Saiu uma notícia que tinha uma criança de 2 anos que tinha uma barriga tanquinho. Tinha até a foto. Ela falou, você viu, Dedé? A criança de 2 anos com a barriga tanquinho. Ah, vá. Até hoje o Dedé tira sarro da Marta, né? E outro detalhe, tá? É mais fácil você determinar o temperamento das crianças, dos adolescentes, das pessoas até 35 anos. Depois a gente é transformado pelos hábitos, pelo Espírito Santo, principalmente nós cristãos. Deu ruim com e aí essa teoria comigo, então. Fica mais difícil determinar o temperamento original, tá bom? Então é mais fácil determinar o temperamento original com as crianças, é muito fácil, a criança na cara você vê qual é o temperamento dela, e com os adolescentes, com as pessoas até 35 anos. Isso não é uma regra necessariamente, tá, gente? Mas geralmente é assim, não é uma regra rígida, mas geralmente é assim. O pessoal já tá se identificando já. Já tá todo mundo se identificando. Lembrando sempre que você não deve identificar os outros, tá bom? Identifique você. Eu zoei a Martinha aqui, mas foi brincadeira. Eu sei que ela vai levar bem. Eu identifico vocês sim. Vou falar quem é quem. Eu sou obrigada a nada. Eu sei que a Martinha vai levar na brincadeira e por isso que eu brinquei com ela aqui, tá bom? Mas não faça isso com quem você não tem intimidade. Ou alguém que pode levar mal, pode ficar chateado. Eu tô chateada já. Você não é. Você é a sanguinária. Você não é a sanguínea, não. É o 5º temperamento, sanguinária. Né? Então, brincadeiras à parte... Você chamou e não deixa eu fazer nada. Então, você tá aqui atrapalhando, você tá indo bem. Então deixa eu Continua atrapalhando aqui. Você tá atrapalhando. Jantar, então. A live tá ficando legal, que você tá atrapalhando tudo. Meu temperamento é confuso. Eu também tô procurando esse aqui. Nós vamos chegar lá. Eu tô procurando esse aqui. Aí o sanguíneo é compreensivo, crédulo, ele entende bem as pessoas. Tudo. Ele tem facilidade de perdoar. O sanguíneo não guarda mágoa. Ele fala na hora, ele grita, ele xinga, ele briga, ele é estouradão, mas ele esquece rápido, né? Então ele é muito compreensivo. Agora, vamos ver os defeitos do sanguíneo, tá bom? Essas são as qualidades. O sanguíneo é pusilânime. O que é pusilânime? Que isso? Pusilânime é o cara que hoje ele tá cheio de gás, amanhã ele não tem nada de mais de gás. Eu não tenho gás, não. Ele não tem firmeza. Ele fala que o sanguíneo é aquele cara que começa 10 faculdades e não termina nenhuma. Né? É aquele cara que começa 10 cursos e não termina nenhum. É o cara que você dá uma chance pra ele no ministério, ele abandona. Não, eu. O sanguíneo, ele é pusilânime, né? Ele é volúvel. Pusilânime. Anotei essa no meu caderninho, pusilânime. Mais uma palavra difícil. Ele é volúvel, ele muda de opinião com muita facilidade. Né? Ele muda de opinião, ele é volúvel. Qualquer um influencia ele com muita facilidade, ele é influenciável. Então ele é volúvel, ele muda de opinião, uma hora ele tá de um jeito, outra hora ele tá do outro, né? Ele não tem aquela... Ele é indisciplinado, o sanguíneo, tudo dele é desorganizado, tudo dele é fora do lugar, ele não guarda a roupa onde tem que guardar, é capaz dele levar num lugar mais longe só para não ter que guardar, só para bagunçar. Então ele é indisciplinado, né? Ele não é... Ele é barulhento, o sanguíneo é barulhento, o sanguíneo não sabe ficar quieto. O sanguíneo ele fala toda hora, ele é indisciplinado, ele não, na escola ele não obedece às regras, ele quer fazer do jeito dele, ele tem aquela pegada dele indisciplinada, é a natureza dele.
Fica tranquilo, viu, gente? Você vai ter características de um temperamento e características do outro, tá bom? Então tem sanguíneo que não é indisciplinado. Por quê? Porque ele é colérico também. Ou porque ele tem um pouquinho de melancólico. Melancólico é muito disciplinado. Né? Então, você, como eu disse, não vai se precipitar. Ah, eu sou sanguíneo. Calma, gente. Ouve tudo e vai se encaixando, tá bom? Então, ele é impulsivo. O sanguíneo é impulsivo. Ele não pensa pra falar. Né? Ele é aquele cara... Né? Já vou adiantar, né? Na Bíblia, o sanguíneo mais conhecido na Bíblia, mais ilustre, sem dúvida nenhuma, é Pedro. Pedro era o sanguinhão, cara. Comunicativo. Fanfarrão. Na hora que Jesus perguntou, que dizem os homens ser o filho do homem? Ele, eu, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falava mesmo. Né? Ele era o cara impulsivo, que falava simpático, que pregava e 3.000 almas aceitavam o Senhor Jesus. Quando foi que Paulo pregou e 3.000 almas aceitaram Jesus? Paulo pregou e Eutico morreu. Um cavalo? Paulo pregou e Eutico morreu, caiu da janela. Tão chata aquela mensagem dele. Né? Então, na verdade, o sanguíneo, não, ele é alegre, ele fala. Então, Pedro era isso, né? Ele era bom companheiro, só que é aquela coisa. Lembra que Pedro também era falador, fanfarrão? O sanguíneo é fanfarrão, é falador. Porque Pedro, não é que ele seja desonesto, não. Na hora ele tá querendo dizer aquilo. Na hora ele tá cheio de gás ali. Ele falou, Senhor, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Ainda que todos se escandalizem, eu não. Pedro falou, o galo não vai cantar uma vez, você vai me negar 3, cara. Ele, de jeito nenhum, Senhor. E tal, depois ele foi lá e negou. Porque o sanguíneo, ele é fanfarrão, ele é falador, ele é impulsivo. Ele promete, ele quer cumprir, mas depois ele não consegue. Porque ele não tem firmeza, não é que ele é desonesto. O sanguíneo é um dos temperamentos mais honestos. O sanguíneo não gosta de mentir. Mas porque se ele tentar mentir, em 5 segundos que você olhar pra cara dele, você sabe que ele tá mentindo. Porque o sanguíneo é muito verdadeiro. Né? Ele não é dissimulado. Mas ele, então, né? Ele às vezes se complica por causa disso. Inseguro. Sanguíneo é inseguro. Tá lembrado de Pedro? Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Deus falou, então vem. No meio do caminho, ele tem medo. A gente tá chegando agora, fala que você tá falando dos temperamentos. Estão perguntando, agora não dá pra explicar mais. Eu tô falando dos temperamentos. Quem chegou depois você vai ter que voltar e assistir o começo da live pra você entender. Tá bom? Mas é simples. Vai acompanhando, nós estamos falando de temperamentos. Estamos falando agora dos sanguíneos. Então o sanguíneo é inseguro, né? Ele não sabe como... Ele tem muita insegurança, ele não sabe se vai, não sabe se fica, ele tem dificuldade na tomada de decisões, ele é egocêntrico, ele pensa muito nele, né? Pedro, às vezes, era egoísta, egocêntrico. Jesus falou com ele que ele ia ter uma morte ruim, né? Aí, quando ele estava na praia, ele viu o João andando na frente e falou, e daquele ali, o que vai acontecer? O que ele tinha a ver com a vida de João? Nada a ver com a vida de João. Mas ele era egocêntrico. Ele falou, se eu vou me dar mal, alguém tem que se dar mal comigo. Então, Pedro tinha essas características, né? Barulhento, exagerado. O sanguíneo, ele vai contar uma história, ele fala dados evangelásticos. 50 pessoas se converteram. Ele fala, mais de 5.000 almas ganhas. Foi tremendo, exagerado. Ele vai contar a história, ele conta com aquele exagero. Ele conta, se ele é lutador de jiu-jitsu, ele tá na faixa azul, ele já fala que ele é preta. Que bateu no ele fala Vivas, que bateu que bateu em no todo mundo, Sensei. que bateu no Sensei Marcos, que bateu no Mestre Careca, né? Ele é aquele exagerado. Ele não é muito mentiroso, não, mas é exagerado. Ele não consegue, às vezes até mente, né? Porque pelo medo, ele mente, porque o sanguíneo é medroso. Porque o sanguíneo é o seguinte, ele é fanfarrão. Ele fala que faz, ele fala que acontece, mas não é verdade. Ele é medroso. O sanguíneo é o seguinte, ele vem pra cima do céu. Se você bater o pé, é capaz dele correr. Ele não vai pra cima, não. O sanguíneo fala muito. Mas quando o bicho pega, não foi assim com Pedro? Com medo, chega uma criada significante. Ah, você tava com eles. Aí ele fala, não, tava não. Tava não. Oxe, olha que medroso. Desculpa a expressão, eu vou usar a expressão pesada. Que bunda mole. Cagão. Com medo da... com medo da criada, gente. É muito frouxo, né? Era valentão, pegava a espada, o sanguíneo assim, ele tem os rompantes, né? Pegava a espada, disse que ia arrancar a orelha dos outros. Mas ele também estava no meio da galera, não estava sozinho. Quando ele estava sozinho e foi confrontado, ele arregou. Ele ficou com medo, né? Porque o sanguíneo, ele fala muito que vai fazer, mas ele às vezes não sustenta, né? Ele não sustenta. Agora, os sanguíneos são excelentes atores, vendedores, oradores. Eles falam muito bem, eles têm capacidade de convencimento. Eles estabelecem vínculos com as pessoas, né? Então, na verdade, gente, tô falando bem rápido aqui. Pedrão é o exemplo de sanguíneo. Mas o mesmo sanguíneo, quando foi transformado pelo Espírito Santo, ele era igual? Não.
Pedro, irmão, ele foi tão corajoso, quando ele foi transformado pelo Espírito Santo, ele perdeu o medo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não negou Jesus nunca. Apanhou por Jesus e não negou a fé. Ele tinha aquele temperamento deturpado, a nossa natureza caída. Mas quando ele teve uma experiência com Jesus, ele se transformou no homem mais corajoso da história da sua época. Um homem que não teve medo de se colocar contra o Sinédrio em Atos capítulo 5, de se colocar contra os líderes da época. Ele se tornou um homem muito corajoso, se tornou um homem de palavra. Se bem que o temperamento dele traiu ele, mesmo depois de crente, né? Porque o temperamento pode te dar um tombo, viu, irmão? Mesmo você controlado pelo Espírito Santo. Lembra da história lá quando ele estava em Antioquia da Síria? Que ele estava lá no almoço, quando os judeus não estavam, ele comia com os gentios. Aí quando os crentes judeus chegaram, ele se afastou dos gentios e ofendeu todo mundo. Quer dizer, era o sanguíneo, querendo agradar todo mundo, que o sanguíneo tem esse defeito. Ele quer agradar todo mundo, ele quer ficar bem com todo mundo, ele não quer se indispor. O temperamento dele, ele foge do conflito. Tá bom, gente? Nós vamos lembrando então aqui, o Chata, o Cilso, querida. Se a gente lembrar mais alguma coisa do sanguíneo, a gente volta. Eu vou correr, senão a gente não vai falar dos outros. Quer que eu termine a live agora, gente? Já são 10 horas. Vocês querem que eu termine a live e a gente continue amanhã? Não se achou digno de ser crucificado como mestre, um homem corajoso. Vocês querem terminar hoje, eu volto amanhã, eu falo? Temperamento e depois amanhã a gente fala mais 2. Ah, mas o pessoal vai ficar curioso, não? Então vamos fazer mais um? Novela. Vamos fazer mais um. Vamos tentar. Ó, a hora que vocês quiserem que eu pare, eu vou ficar olhando o reloginho aqui. O pessoal começou a sair. O pessoal começou a sair, ó. Eu vou embora, tá bom? É porque não tá legal. Vamos lá. Colérico, segundo temperamento. Colérico. Vamos falar um pouquinho do colérico. Vamos falar quem é o colérico da Bíblia. Eu já vou começar falando logo, né? Alguém chuta aí dizer que é um grande colérico da Bíblia, o colérico mais famoso da Bíblia? A Martinha já estragou aqui. Paulo foi o grande colérico da Bíblia, né? Vamos entender como é que é um colérico? O colérico é enérgico. O colérico é firme, meu irmão. O sanguíneo, às vezes, ele grita, você não leva a sério. O colérico, quando grita, você leva a sério. Ele é enérgico, ele é forte, ele é determinado, ele tem muita força, ele é resoluto. O que tem o sanguíneo, quando ele resolve uma coisa, ele faz. Não tem conversa. Assim como o sanguíneo começa um monte de coisa e não termina, o colérico, se ele começar, ele vai até o final. Ele é resoluto, ele é forte, ele é decidido, né? Ele é independente. E isso pode até complicar a vida dele, mas, por exemplo, o sanguíneo gosta de ter gente perto, o sanguíneo gosta de ter pessoas. O colérico não, é ele futebol clube, ele se basta. Ele é independente, ele é aquele cara que ele faz tudo sozinho, ele resolve sozinho, ele não precisa de ninguém, não. Ele é muito autoconfiante. O que tem o sanguíneo de inseguro, tem o colérico de autossuficiente e de confiante. Ele confia muito, ele bota a fé no taco dele, ele vai pra cima. Ele é otimista, coisa que o sanguíneo também é, mas o colérico tem um otimismo muito prático, né? Pra vida, muito otimista, vê as coisas de uma perspectiva boa, acredita que as coisas vão acontecer. É prático. O colérico não gosta de teoria. Você via com ele contando historinha, ele não gosta. O Paulo era um pregador muito prático. Pedro era um sanguinhão. As mensagens de Pedro eram muito emocionais. O pregador sanguíneo é aquele pregador que faz todo mundo chorar. Você ouve o pregador sanguíneo chorar, ele é teatral. Pregar, né? Eu falei o quê? Chorar, pregar. Ele é teatral, ele faz aquela coisa, você ouve ele, você chora, você vive o momento, ele te transporta para a situação, porque o sanguíneo é assim, ele é teatral, ele é visceral, ele é empolgado, então é aquele pregador que ele ganha muitas almas, com muita facilidade até. Por quê? Porque ele emociona as pessoas, ele chega no coração das pessoas, e como ele é muito verdadeiro, muito genuíno, as pessoas vão junto com ele. Já os coléricos geralmente são melhores ensinadores, porque o colérico é muito prático. Então ele gosta, sabe aquelas mensagens assim, cinco ensinamentos de Jesus para você não pecar. Três ensinamentos de Jesus para você prosperar na sua vida financeira. Ele é prático. Ele gosta de pegar a escritura, a palavra de Deus, e olhar sempre para o lado prático da palavra de Deus. Sempre para o lado mais científico da palavra de Deus, mais prático, que você consegue colocar no seu dia a dia, né? Paulo era muito assim, né? Paulo escrevia textos maravilhosos, ensinando. As epístolas de Paulo são epístolas doutrinárias, pastorais, né? Ela ensina você a não pecar, ensina o que você deve fazer, né? Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo era muito pastoral, né?
Outra coisa, ele é muito eficiente. O sanguíneo às vezes enrola para fazer as coisas. O sanguíneo, eu vou fazer, ele não é enrolado não. O colérico, ele vai e faz na hora. Ele vai, faz, termina, ele é eficiente, né? Algumas pessoas discordam de mim, tô nem aí, tá bom? Eu tenho a minha visão linguística, já teve gente que quis polemizar comigo, penso como você quiser. Eu estudei e pesquisei. E o que mais me convenceu a diferença entre as palavras eficácia e eficiência, eficaz é a pessoa que faz as coisas, mas faz no tempo dela. Não adianta você correr. A pessoa eficaz, ela faz, vai dar certo, ela vai conseguir, mas tem que ter paciência. Geralmente o fleumático, o melancólico é muito eficiente, mas é lento. Ele faz no tempo dele, é muito eficaz, melhor dizendo, mas é lento. Então, uma pessoa eficaz é a pessoa que faz as coisas acontecerem, mas faz no tempo dela, pode demorar. O eficiente não, ela faz bem e faz rápido. Então, o eficiente faz bem e faz rápido. Esse é o colérico, né? Paulo não era homem de adiar nada. Paulo fazia tudo rápido, pensava rápido e vambora. Você vai morrer em Jerusalém, vamos logo que eu vou morrer logo. Ele não tinha esse negócio de enrolar, não. Né? Se fosse Pedro, ia ficar 5 dias chorando. Jesus. Paulo falou, não, vamos lá, já que eu tenho que morrer, eu vou morrer logo, que eu não tenho medo, não. Que é outra característica dele. Corajoso. Pensa num cabra corajoso, é o colérico. E não adianta bater o pé pro colérico, não, que ele não foge. Se o colérico for pra cima, ele vai até as últimas consequências. Ele apanha, mas não foge. Ele se arrebenta, mas não foge. O colérico, ele tem medo, como todo mundo tem, mas ele controla muito bem o medo. Ele não é medroso, né? Ele é decidido, é líder. O colérico tem uma facilidade para liderar muito grande, ele lidera com muita facilidade, tá bom? Ele é muito decidido, ele é muito audacioso. Tá lembrado de algumas atitudes de Paulo, que ele era muito audacioso? Lembra quando Pedro ficou com a simulação, que eu falei agora? Os gentios estavam lá, ele comia com os gentios. Os judeus chegaram, ele não comia mais com eles. Aí Paulo, diz a Bíblia que Paulo, no meio de todo mundo lá em Antioquia, a Bíblia diz que eu resisti-lhe na cara, eu repreendi porque ele era repreensível. Paulo já chegou e já envergonhou Pedro na frente de todo mundo. Falou, que negócio é esse, cara? Que hipocrisia? Como é que você, sendo judeu, não vive como judeu e quer fazer os outros viver como judeu? Paulo Paulo não tem esse negócio, ele é audacioso, corajoso. Né? Então, o homem, né, como Paulo, é muito corajoso. Paulo não tinha medo, Paulo ele aceitava ser apedrejado, aceitava naufrágio, ele liderava. Lembra quando o navio estava afundando? Tinha um centurião que liderava o navio, mas é Paulo que determina o que vai se fazer. Paulo era um preso. E quando o navio estava afundando, ele ainda dá uma cacetada no centurião. Falou, vocês deviam ter me ouvido, porque o colérico é assim, viu? Ele cobra, viu? Ele cobra, ele bate. Aí ele pegou, vocês deviam ter me ouvido. Se vocês tivessem me ouvido, a gente não tinha naufragado. Mas como vocês não me ouviram, presta atenção agora. Ele toma as rédeas. Ele, como um preso, ele começa a liderar. Nós vamos chegar aqui, vai se perder tudo, mas não vamos perder vida nenhuma. E aí as pessoas atendem Paulo. Então Paulo tinha essa nota característica, tá bom? Corajoso, né? Aquele cara decidido, né? Às vezes até duro demais. Agora, o colérico é iracundo. Ele fica bravo com facilidade, ele se irrita fácil. Pra você tirar um colérico do sério, é 2 palitos. Ele perde a paciência muito rápido. Ele não consegue se controlar, né? Ele encheu a paciência, ele já explode. Só que o sanguíneo explode só na hora, depois fica tudo bem. Já o colérico não, ele explode e tá explodido. Não vai ter acerto, né? Ele é sarcástico. O colérico é gozador, fica tirando sarro dos outros, é sarcástico, fica ridicularizando as pessoas, né? Ele é aquele cara que fica cutucando, que põe a faquinha na lateral da costela ali, vai colocando devagarzinho, né? Ele ridiculariza os inimigos dele, ele é sarcástico, ele deixa as pessoas envergonhadas, porque ele geralmente é muito inteligente. Ele é impaciente. Você falar para um colérico esperar, você quer matar ele. Ele não espera. Paulo, você vai para Jerusalém, você vai morrer. Ele fala, vamos morrer logo. Tudo dele tem que ser na hora, tudo dele tem que ser a tempo, né? Eu disse aqui que ele é independente, às vezes ele é autossuficiente até, né? Por que é autossuficiente? Paulo, ele podia receber salário da igreja, mas ele nunca quis. Ele falou, era justo eu receber. Digno ao obreiro, mas eu não quero receber, porque eu não quero dizer que ninguém me sustente. Ele é autossuficiente, ele não gosta de depender de ninguém. Isso às vezes até o prejudica. Ele é prepotente, colérico, ele quer mandar em todo mundo. Ele acha que ele sabe mais que todo mundo. Ele quer que todo mundo obedeça a ele. Tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito dela, porque tem mulher colérica também, né? Então o temperamento dela é forte, é pra cima, quer se impor, né? É intolerante. O colérico, você falou besteira perto dele, ele vai te repreender. Ele não tolera gente que erra. Ele não tolera gente que comete erros, né? Ele é aquele camarada duro, que cobra todo mundo,
Então ele é intolerante. Você praticou um erro perto dele, ele, pum, na hora ele já te pega. Ele é vaidoso, colérico gosta de elogio, colérico gosta de aparecer. O sanguíneo também, mas o colérico geralmente até num nível maior é aquela vaidade, sabe, que quer ser melhor que os outros, quer receber reconhecimento, quer que as pessoas batam palma pra ele gosta muito disso. Como eu disse, é autossuficiente, né? Não quer depender de ninguém, é o bonzão, às vezes até sofre, porque não quer dar o braço a torcer. Insensível. Ele é insensível demais. O colérico, a pessoa tá morrendo de dor, ele fala, frescura. A pessoa tá passando um monte de problema, ele fala assim, frescura, toma jeito. Ele não consegue se identificar, ao passo que o sanguíneo se identifica muito fácil com a dor do outro, o colérico não se identifica. Como ele é durão, como ele é forte, como ele é independente, como ele é autossuficiente, como ele é bem resolvido, ele não aceita o conflito dos outros. Ele acha que todo mundo é fraco, ele é insensível. Né? Um marido colérico, né? A mulher põe uma lingerie lá de oncinha e ele ri. Em vez de elogiar, a mulher fica acabada, né? Ele é intolerante, ele é insensível. Ele não consegue sentir muito a dor das pessoas. Agora, astucioso, às vezes ele desrespeita as pessoas, ele passa os limites do respeito, né? Porque ele é astucioso, ele não respeita a autoridade, ele vai pra cima, e ele às vezes causa um pouquinho de problema. Mas veja como Deus trabalhou na vida de Paulo. Um homem duro como ele era, astucioso. Lembra quando teve aquela confusão dele com Barnabé? Porque João Marcos fugiu no momento da luta, na viagem missionária? Eu disse que ele é intolerante. Barnabé quis levar João Marcos de novo e falou, não, de jeito nenhum, esse frouxo aí não vai com a gente. Abandonou a gente. E já Barnabé era um melancólico fleumático, queria dar uma chance, misericordioso, eles tiveram que se separar, porque Paulo era intolerante. Mas no final da carreira dele, ele escreveu dizendo, ele voltou atrás, falou, manda João Marcos vir ter comigo, ele vai me ser muito útil. Ele voltou atrás. Aquele homem insensível, né, aquele colérico perseguidor da igreja, lembra? Paulo era colérico, perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão. Um colérico para ele ser assassino não é difícil não, ele é muito violento, ele é duro. Então ele não tem sensibilidade para ninguém. Aquele homem que perseguiu os cristãos, consentiu na morte de Estevão, que era um homem duro. Deus aproveitou as qualidades de tenacidade dele, mas com amor. Ele se tornou depois um homem amoroso, um homem que tinha paciência com as pessoas, que amava as pessoas, né? Que corrigia as pessoas com amor. Então tinha muita coisa para falar de Paulo, gente. Não vai dar. Amanhã a gente continua. Valeu pelo papo. Talvez você esteja se identificando. Eu falei muito rapidamente sobre Paulo, né? Não deu nem para falar, porque Paulo era uma figura riquíssima. E eu não pude falar muito dos episódios da vida dele que faziam com que o temperamento dele sobressaísse, né? De forma tão diferente como ele era. Tá bom, galera? Valeu, pessoal. Vou parando por aqui hoje. Deus abençoe. Já tá diminuindo aqui o reloginho. Eu vou parando então para não cansar vocês. Amanhã a gente volta, pode ser? A gente fala amanhã então de temperamentos. Vamos ver se a gente consegue concluir. A gente pode fazer várias lives porque é um assunto muito interessante. Tá bom? Eu não vou dar agora não o teste. Vamos deixar para depois o teste. Tá bom? Porque nós não falamos dos outros temperamentos ainda. Valeu, pessoal. Hoje não vou cantar porque vocês não pediram para eu cantar. Eu estou muito magoado. O que você está fazendo aí, seus? Tô te vendo aqui, eu tenho visão periférica, tá? Melancólica, terrível. É pra identificar o seu, não da outra pessoa. É verdade, eu acabei de identificar o seu aqui agora. Melancólica com colérica, com sanguinária. Mas Deus dá graça. Valeu, galera. Deus abençoe, que pena. Vamos parando por aqui. E ninguém pediu para eu cantar, não vou cantar. De birra, eu não vou cantar. Senhor Jesus, muito obrigado pela bênção, pela vida, pela paz. É bom estar na tua presença, junto com os irmãos, junto com os amigos, tratando dos assuntos referentes ao teu reino, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá graça. Eu quero te pedir uma bênção emocional para os teus filhos agora. Muitos dos seus filhos estão amargurados, presos dentro das suas casas. Estamos vivendo momentos de tensão. E às vezes o nosso temperamento milita contra nós, Pai. Alguns temperamentos são mais suscetíveis à depressão, à tristeza, à angústia, ao desânimo. Eu te peço, visita os nossos corações e as nossas mentes, Pai. Os nossos corpos são templo do Teu Espírito Santo. Nós depositamos os nossos temperamentos nas Suas mãos, Senhor,
para que o Senhor possa retirar de nós, Pai, o nosso melhor. Que os nossos defeitos, que as nossas inclinações ruins para o mal, para o pecado, sejam vencidos e que as melhores qualidades que o Senhor colocou em nós, Pai, que elas sejam evidenciadas, que possa haver uma transformação nas nossas vidas, que nós não sejamos, Pai, entreguistas, que nós não usemos o nosso temperamento como um amuleto, uma justificativa para pecarmos e para errarmos, mas sim como reconhecimento de que somos falhos e maus, mas que o Seu sangue tem poder para perdoar pecados, para mudar vidas, para mudar histórias, para transformar e para controlar temperamentos segundo a Tua boa vontade em nome de Jesus. Entra no nosso coração e na nossa mente e nos faz homens e mulheres melhores, cheios do Teu Espírito Santo, da Tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ó, o Rogério aqui entrou para ouvir cantar, viu? Ah, chegou Vou tarde. cantar. Chegou Não, vou tarde. cantar. Agora eu vou cantar. Hoje, quem mais tá pedindo? A Midian, Sem Ovelhas. Acho que eu não sei cantar Sem Ovelhas. Era um Senhor. A Gilda pediu pra eu cantar. Todo dia tem louvor. Obrigado, uma Betânia. Deus abençoe. Ó, pediram pra eu cantar, viu? Você aqui é a minoria. As pessoas que querem me ouvir cantando. Amanhã nem venho. Vai cantar comigo. Escolhe aí pra gente cantar junto. Não quero nada. Escolhe. Ó, amanhã vai ser às 9, hein? Também. Amanhã às 9, do mesmo jeito. Qual que eu vou cantar, Silvio? Você pode escolher hoje. Não. Se eu escolher, você vai cantar outra? De Então escolhe pra ver. Não. Escolhe. Conheça. Ah, eu vou cantar uma... Qual? Qual que eu vou cantar, gente? Ninguém falou nada? Canta um pra Silsa? Qual que eu vou cantar pra Silsa, hein? Ah, tem aquela antiga. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Só ele acha graça, gente. Na Só terra, ele é no bobo. céu e no mar. Nunca houve, não há problemas pra Deus. Meu problema. Melô da Silsa. Deus resolve o seu problema. Eu, quando penso na Silsa, a cara dela de sério. Tá tão engraçado. Ai, eu tô rindo, mas é por dentro. Ai, ficou brava, mas tá dando graça. Consegui tirar do sério, hein? Nossa, a carinha dela de ódio no coração e na alma, sentimento de vingança. Só Jesus. Vou cantar o que eu quero, então. Canta do Dedé, pronto. O povo Do só Dedé? gosta do Dedé. Vou cantar o do Dedé, então. Deus te desenhou com capricho, não errou em um só risco. Eu vejo em ti a perfeição do Pai. Filho da Silsa, sei que o momento é difícil, a vida parece um rabisco, mas tudo está dentro do plano do Pai. Não é só a Silsa que gosta de lambada nessas coisas, olha o filho dela aí. Ó. E haja o que houver na tua história, revés e são preparação para um tempo final de glória. E cada provação, matéria-prima na construção da tua vitória. Vem cá, autor, vamos cantar comigo. Confio em ti, Senhor. Eles não têm sangue, Eu sou gente. teu projeto. Sei que afinal vai dar tudo certo. Estou em tuas mãos. Trabalhe em minha vida. Desenha minha história. Sara as feridas. Confio em ti. Confio em ti, Senhor. Eu sou teu projeto. Sei que afinal vai dar tudo certo. Estou em tuas mãos. Trabalhe em minha vida. Desenha minha história. Sara as feridas. Um beijo, um beijo. Beijo do pai, beijo da mãe. Beijo duplo. Põe a carona aí. Ai. Também Deus te amo, abençoe. tia Marcela. Valeu, galera. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos que estão felizes vão para o céu. Digam amém. Nosso lema: vitória, poder e glória, maravilha, tremendo. A Bia, eu acho que a Bia tá lá ajudando a fazer a comida. A janta, trabalhando. Filha minha, sim, tem que trabalhar. Amo vocês. Beijão. Amanhã às 9, tamo junto. Deus abençoe.